ministrado, né, alguns dias, como eu tenho falado, eu tenho reministrado, né, tenho trazido para vocês aqui, eu tenho compartilhado palavras que nós ministramos há alguns anos já, né? Faz algum tempo que a gente ministrou essas mensagens, faz algum tempo que nós temos ministrado o reino de Deus acerca disso, né? E agora a gente tem repregado, a gente tem reministrado isso. Repregado não é bem a expressão, né? Na verdade, ministrando acerca daquilo que nós há quase 3 anos falamos. Essa pregação foi de 15 de março de 2015 que nós montamos ela. E é engraçado como que a palavra de Deus, ela não envelhece. Não envelhece. Estava conversando essa semana com a Carol, irmãos, e é uma coisa importante que a gente deve observar. Existem três ordenanças de seres na existência do universo. E esses seres não mudam. Passa o tempo, passa as eras tecnológicas, industriais, as eras primatas, as eras históricas, mas esses 3 seres não mudam. Que 3 seres são esses? Deus e o reino de Deus, o diabo e o reino do inferno, e os homens. Então, não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus não muda, Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo, irmãos. Ele não muda. A palavra dele é uma só, o reino é um só. Satanás, por sua vez, também não muda. A única coisa que muda em Satanás é que ele vai usando os recursos de acordo com a era. Hoje a gente tem o advento da internet e tem muito uso da internet. Tanto Deus quanto Satanás podem usar a internet para alcançar os corações. E existe um ser que é o ser humano que ele também não muda. Não muda. Por que o ser humano não muda, pastor? Mas como assim? O ser humano não muda, irmãos. Salomão já disse, tudo que é já foi. E o que há de vir também já está sendo. Então, quando você olha, Dani, o que muda então? O que muda com o passar dos anos? Somente o meio em que o ser humano está inserido. Porque as vaidades, as motivações, os enganos são os mesmos. A circunstância em que são expostos por causa da vaidade, do engano, da ganância, é o mesmo. A vaidade, a ganância e o engano levam os seres humanos a errar do mesmo jeito, que leva Satanás a tentá-los do mesmo jeito, que leva a Deus usar a mesma ferramenta que é a graça da salvação. Então você tem Deus e o reino do céu, você tem Satanás e o reino do inferno, e você tem os homens. E dentro de cada um de nós está essas 3 naturezas. Uma natureza divina, uma natureza humana e uma natureza pecaminosa. Você tem dentro de você o Espírito que Jesus mesmo disse para os discípulos quando estava no monte: olha, orem para não entrar em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Então orem para que não entrem em tentação. Orem para que a tentação não os vença. Então o Espírito está pronto. O Espírito não se corrompe. O Espírito de Deus em cada um de nós, ele pode ficar sufocado, mas ele não some. Existe também o pecado e a carnalidade, pelo qual Satanás tenta nos destruir, tenta nos fazer errar e pecar. Então a nossa carne, essa carnalidade é o que Satanás usa para nos destruir. E a própria carne, ela a todo momento quer ir para o pecado. E existe aquilo que é o seu senso de raciocínio, aquilo que aprende, aquilo que toma as decisões, aquilo que olha diante desse reino espiritual e do espírito que há em nós, o reino das trevas e a carne que é usada para nos tentar. Existe uma alma que pode escolher. Então, essa alma hoje que nos faz aqui sentar e ouvir as palavras e decidir se nós iremos deixar o espírito fortalecido ou a carne fortalecida. Com isso a gente entende então
que, com todos esses anos que passaram, os seres humanos são os mesmos. Por isso Deus não muda e por isso Satanás também não muda. E por isso a Bíblia é tão atual. E por isso que aquilo que eu preguei no dia 15 de março, hoje está sendo novamente ministrado como um tema super atual. Que o tema dessa ministração é cristãos revoltados. Né? Recentemente, pelo meu perfil, né, uma coisa que tem que ficar muito claro, né, eu e a Carol, a gente dividiu os perfis, eu principalmente por causa do trabalho, né, como coach, e você vê que é totalmente postagem voltada para trabalho e alguns pensamentos, né, e como utilidade pública também. Essa semana eu mostrei, né, os vídeos que eu recebi lá de Brasília e tudo mais, mas não porque eu apoie, né, porque todo mundo sabe que eu não apoio iniciativa política nenhuma, até porque eu não sou político, eu não tenho habilidade. A gente precisa dos políticos, talvez uns melhores do que os que estão aí. Mas também não sei, né? Eu não sei o dia de amanhã se vai vir melhores mesmo, se vai vir pior, não sei, não dá para saber, irmãos. Ah, vamos eleger o candidato A, o candidato B, porque agora é a solução do Brasil. Não é. Biblicamente já está escrito que será cada vez pior. Então, independente de quem elejamos, ou independente se eles vão bater panela ou fazer greve, é o que está tendo e pode ser pior. E por que eu trouxe essa ministração? Para nós começarmos a refletir como cristãos, qual a nossa pátria? Para nós refletirmos como cristãos, qual a nossa postura diante de tudo isso? O que nós fazemos? Dani, eu protesto junto, eu vou para a rua e grito Brasil, ou eu fico quieto, ou eu digo não, está errado, né? Que partidarismo eu assumo? O que eu faço? Porque eu tenho certeza que vocês estão na rua e vocês, como cristãos, as pessoas chegam e falam: e aí, o que você acha? Como eu fui inquirido essa semana. Um amigo, né, trabalhando numa das empresas que eu visito, e ele virou para mim e falou assim: ô Daniel, e aí, você acha certa essa greve? Eu falei assim: cara, eu não sei. Eu não sei o que é certo, eu acho que as pessoas têm o direito de brigar pelo que elas acreditam, né? Assim como eu brigo pelo que eu acredito, brigo no bom sentido, né? Nós falamos daquilo que acreditamos. E eu falei, já que eles acreditam, né? Eles acreditam nisso, então deixe-os falar. Eu acho que é válido. Ou não, não sei também. Eu não sei, irmãos, realmente eu não sei. E essa ministração, quando eu fiz em março de 2015, foi logo depois daqueles protestos todos. E aí vão para a rua, vem para direta já, e não sei o quê, e papapá, e vem para a rua, e vem para a rua. O povo foi, invadiu a esplanada dos ministérios, as faculdades foram para cima, e todo mundo, e não sei o quê, por causa de que o preço do ônibus lá, do metrô, sei lá, tinha ido para R$ 3,30. Aumentou 10% de uma vez. Aí o povo brigou, fez estardalhaço. Quanto que está agora mesmo em São Paulo? Tá, acho que R$4. Semana passada o pessoal brigava por causa de combustível, agora a gente está com combustível a R$4,79. Jesus Cristo, não tem onde parar. Tem lugar que está vendendo R$5, R$6. Então, irmãos, aí a gente começa a ver os frutos. Lembra que Jesus fala, vamos olhar para os frutos? Vamos olhar para os frutos. E aí a gente vê onde vai chegar. E é por isso que eu trouxe essa palavra hoje, para como eu disse, nós todos, né, somos discípulos do reino de Deus, e a sociedade, ela está ansiosa por pessoas que olham e falam assim, puxa, o que eu devo fazer? Você que é cristão, o que você faz? Lá na sua igreja, o que você aprende lá? E aí, o que você acha de tudo isso? Né? Sempre é um achômetro, né? E Deus tocou muito meu coração para que eu pudesse hoje falar com vocês acerca disso dentro do nosso contexto do reino de Deus, porque o protestante diz que tem que protestar. É da essência do protestante protestar. Eles vivem a vida inteira, prende faca na porta da igreja e tudo aquela loucura que vocês já sabem. Vive brigando. A gente não. Nós somos um povo pacífico. O cristão é um povo pacífico. Então, por isso, nós vamos entender um pouco na Bíblia, na Palavra de Deus, até mesmo uma mensagem que seja edificante e um pouco um contexto de estudo, para que você possa entender qual é o nosso papel nesses momentos e qual postura que nós devemos tomar diante de tudo isso. Amém? E até mesmo para você saber o que acontece comigo diante de tudo isso. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Deus, neste momento, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Pai, que o Senhor seja o centro da nossa devoção, da nossa oração. Senhor, que a sua palavra seja o alvo, que o Senhor, ó Pai, viver como o Senhor nos ensina, é o nosso objetivo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui hoje, pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez. Quebra, Senhor, todo o impedimento e purifica-nos agora. Senhor, não estamos aqui aprendendo para nos tornarmos arrogantes ou questionadores. Estamos aqui aprendendo para sermos servos, ó Pai, para sermos luz, para podermos servir o Teu reino com integridade e, Senhor Jesus, com honestidade, com lealdade ao Teu reino. Então, por isso, hoje, inunda-nos, transborda-nos, ó Pai, no Teu Santo Espírito e renova-nos por amor do Teu santo nome. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Nós dizemos muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12. A partir do primeiro versículo. A gente vai ler um bocado, tá, gente? A gente vai ler um cadinho só. Vão ser ao todo aí uns 28, 27 versículos. Amém? Para que vocês entendam de tudo que está acontecendo e para que a gente saia daqui hoje munido de conhecimento do reino de Deus. Todos acharam? Digam amém? Amém. Romanos 12:1 diz assim: portanto, o apóstolo Paulo está escrevendo para os cristãos que estavam em Roma. Que contexto? Roma tinha um governante chamado Nero, um tirano, um dos piores governantes da era deles, e esse Nero, uma das loucuras dele é tocar fogo em uma boa parte de Roma. Então por aí você tira quem era o governante deles, né? Se você for ver na história, você vai ver quem é Nero, tá? Então é uma carta escrita para cristãos, não é para pessoas que não acreditam no reino de Deus, no momento em que eles serviam a Nero. Vamos lá? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo. Um sacrifício do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo que vocês vivem, mas deixem que Deus os transforme. De que forma? Por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Versículo 3: com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que vocês realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Versículo 4: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Versículo 7, se você tiver dom de servir, sirva com dedicação. Se você for um mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar, motivar pessoas, então encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer uma liderança, por exemplo, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, então pratique isso com alegria. Versículo 9: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor de irmão fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Versículo 12: alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes no momento da dificuldade e não parem de orar.
Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Versículo 14: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabe tudo. Nunca paguem mal com mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Versículo 19: amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarreguem disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, versículo 20: se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. E ao fazer isso, você estará colocando, amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso significa trazer confusão mental. Eles não vão entender. Versículo 21, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal praticando o bem. Capítulo 13, versículo 1 agora, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. Versículo 4 do capítulo 13. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que você deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar aqueles que praticam o mal. Versículo 5, portanto, sujeitem-se a essas autoridades, não apenas para evitar punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem cada um o que lhes é devido. Paguem os impostos e tributos para aqueles que os recolhem. E honrem e respeitem as autoridades. Você pode dizer glória a Deus por isso? É impressionante, parece que Paulo está falando do Temer. Olha, paga os impostos, paga o imposto. Ó, paga o imposto, ele fala 3 vezes, parece que em Roma também, né? A pergunta inicial é: eu como cristão devo protestar? Pelo que eu vi aqui, infelizmente não. Ou felizmente, não sei. Por que felizmente ou infelizmente? Irmão, eu vi, o povo vai pra rua e não sei o que, papapá, derruba Collor. Aí o Collor foi o cara que fez o que fez para que o Brasil fizesse o quê? Para que você tivesse esses smartphones na mão, para que você pudesse andar com um carro da marca Fiat de melhor qualidade. Foi graças ao governo Collor que começou a abrir as coisas. Aí o Collor caiu. Aí veio Itamar Franco, criou o Real e todo mundo achou ruim com o Itamar Franco e achou ruim com o Fernando Henrique, que o Fernando Henrique também estava envolvido com o Odebrecht, né? Estava com os Drebest também. Só que o Fernando Henrique foi o homem que criou o Plano Real e deixou em 94 a 1 por 1 e todo mundo foi para Disney. Eu também não fui. Quem podia foi, né? A 1 por 1, o dólar e o real ali, ó, igual. Mas todo mundo malhou o Fernando Henrique. Aí o Fernando Henrique tá ruim, não presta mais, o real tá falido. Agora, né? E xingaram também o governo do Fernando Henrique porque privatizou um monte de coisa. O governo do Itamar Franco privatizou a Telebrás. E todo mundo xingou esses caras tudo. Aí veio o Lula.
Né? Não ri, irmãos, não ri. Ele fez muita coisa boa. Aí o Lula veio e fez faculdade para todo mundo, criou o Bolsa Família, deu dinheiro para muita gente ficou vagabundo por causa do Bolsa Família, mas muita gente foi bom porque não tinha nem a carne para comer todo mês, e ajudou muita gente, e aí levou luz para todos, e o Lula roubou também, e foi envolvido com o Odebrecht, mas dessa vez não escapou. Aí pisou na bola também. Aí veio a Dilma para completar a besteira toda. Ah, sem contar que no governo do Lula ainda teve o quê? Teve mensalão, lembra? Roberto Jefferson, não sei o quê, e papapá. Olha, gente, que coisa. É muita história nesse Brasil para nós contar, né? E cai gente, sobe gente, vai embora e não sei o quê. Eu só sei que como que é o nome daquele menino lá? Menino, eu tô sendo bonzinho, ele tá quase parecendo um Munhá. É o Sarney e aquele que ninguém empreende, aquele que vai botar o trem em São Paulo, Maluf e Sarney tá lá, né, irmãos? Firme, forte, tudo. Foi preso agora? É mesmo, ele foi preso, né? Jesus vai voltar, irmãos. É um velhinho já. Ladrãozinho. Mas e aí? Olha só que coisa. Você tá vendo que situação? Aí veio a Dilma, coitada da Dilma. As melhores ideias que a Dilma teve foi em sacavento, né? As coisas assim. Tadinha. Ela tem dificuldade, ela tem mesmo. Aquilo ali não é mentira, não, irmãos. Nossa, Deus do céu. Probleminha, tem probleminha. Mas também fez coisas muito boas, manteve, conseguiu trazer a Copa para o Brasil, que deu dinheiro muito para o Brasil, inclusive para o bolso de quem trouxe. Né? Fez umas coisinhas boas aí. Né? E, querendo ou não, por exemplo, eu lembro quando eu era militar, quando eu entrei, eu estava bem no final do Fernando Henrique, começo do Lula, eu acho, 2003. E eu lembro como soldado ganhava-se R$73 o soldo de soldado, lembra, amor? Eu ganhava melhor dando aula de violão, rapaz. Aí veio R$73 um soldo. R$73. O que ajudava era o Vale Transporte. Até hoje é assim, né, Arthur? A gente me ajudava até hoje o Vale Transporte. Ganhava mais Vale Transporte do que soldo. Então, gente, dificuldade sempre teve, tá vendo? Não mudou. Aí protestaram contra o Collor, protestaram contra o Itamar, protestaram contra o Fernando Henrique, protestaram contra o Lula, protestaram contra a Dilma. Mudou alguma coisa? Não mudou. O que eu disse que permanece a mesma coisa? Os seres humanos são os mesmos. Aí por isso que Deus não precisa mudar também. E o diabo menos ainda, coitado. Se tem alguém que sofre de falta de criatividade é Satanás. Ele usa as mesmas ferramentas do mesmo jeito. Deus ainda é criativo. Tudo que a gente vê hoje de tecnológico foi através da presença de Jesus. Isso está comprovado. Mas o ser humano, como ele é corrupto, ele é falho, nós mesmos somos, irmãos. Você não vê? Você não vê que a gente mesmo, às vezes a gente está ali na presença de Deus, daqui a pouco a gente fica sem vergonha, aí vem a prova, aí vem umas coisas que começam a acontecer para você orar mais, ler a palavra, para você se dedicar, porque você não é qualquer um, aí Deus aperta o cardo, aí você, opa, peraí, tô aqui de novo, daqui a pouco a coisa vai afrouxando, de repente você começa a capengar e volta a Deus de novo, e a gente critica Israel, que no livro de Juízes foi assim, lembra? Sai Juízes, entra Juízes, não sei o que, o povo fica nesse processo, fico bom, fico mais ou menos, fico ruim. Fico bom, mais ou menos, fico bom de novo. Fico mais ou menos, fico ruim, fico mais ou menos, fico bom de novo. É assim. Eu ainda vou chegar no Temer, né? Aí eu falo, quem é Temer, né, irmãos? Coitado do Temer. Eu tenho até dó dele. Não, se você analisar desse jeito, irmão, eu fico com dó daquele homem. Eu fico mesmo. E a gente chegou num ponto que ninguém quer ser presidente. Já reparou? Ninguém quer. O Bolsonaro quer, mas eu vi essa semana uns vídeos dele. Antes ele gritava que nem um louco. Agora já tá mais assim, mansinho. Né? Parece que ele tá afinando, cara. É muito processo. Parece que ele tá afinando. Eu acho que quando chegar em outubro, cara, quero nem disputar nada. Vai, deixa quieto. Devolve para Portugal. Aí Portugal, olha, não, dá pros índios. Gente, por que eu estou falando isso? Porque nessa semana, né, agora está de novo esse movimento, vai ter greve, não vai ter greve, vai voltar, não sei. Independente do que aconteça. Eu devo protestar? Irmão, é perda de tempo. Já reparou que é perda de tempo? Protestar? Ah, Dani, mas essas coisas só aconteceram porque protestou. Não, irmão, se você olhar, na verdade foi um passando o bastão para o outro, o que um não conseguiu fazer, o outro conseguiu, porque todos aqueles projetos que o Lula fez já estavam engatilhados uma série de leis que o Fernando Henrique ajudou a criar.
inclusive das faculdades. Já estava tudo engatilhado. E por que isso acontece? Porque os seres humanos são os mesmos. Semana passada estava todo mundo congestionando tudo, beleza, estamos juntos, todo mundo somos caminhoneiros. A gente somos caminhoneiros. É o seguinte, eu estou aqui com uma ampola de gasolina. Por causa de uma ampola de gasolina, o povo se mata, faz fila de... Briga de galão. Irmão, nossa, eu fui num posto ali. Não, o gerente falou que não pode usar galão aqui não. Eu falei, é sério, rapaz? É, porque disse que no outro posto ali embaixo estava dando galãozado um no outro. Começou a dar galão. Aí, não, que ninguém pode usar galão. Aí, então tinha um cara na fila que estava com galão, jogou o galão no mato lá. Ó, se o gerente vê você com galão, ele vai mandar você embora da fila. Tudo isso por causa do quê? Paulo fala que é a vaidade, irmãos. A vaidade, o coração humano, a ganância, é isso que gera. Aí fica Satanás disputando por um lado, fomentando tudo isso, e Deus do outro lado ali, com a bondade dele, falando, filho, entra por aqui, ó, Romanos 12 e Romanos 13, respeite as autoridades, fui eu quem os coloquei. E isso acontece de acordo com o seu povo. Mas Dani, então eu estou pagando pelo preço da maioria? Irmão, você não está pagando pelo preço da maioria, eu vou ser sincero com vocês aqui. Eu olho para todos, vejo todos empregados. Aqueles que não estão empregados não estão porque, né, pô, deixa eu ver se eu vou, deixa eu escolher, deixa eu ver aqui se eu quero ser empregado, se eu quero ser patrão. Estão escolhendo, vocês estão escolhendo, vocês têm a liberdade de escolher, né? Você tem como escolher, você tem a liberdade de poder ir lá comprar suas coisas, comprar sua fruta, colocar combustível no seu carro. Irmão, deixa eu perguntar, alguém aqui ficou na rua com o carro seco? Quem ficou na rua com o carro seco, levanta a mão. Ninguém, né? Só ficou sem batata. Sem batata, vai? E sem ovo. Aí, viu? Eu fui num mercado lá, uma doida, que eu disse, esse povo é tudo doido, né, irmão? Em Coríntios fala que pro mundo que a gente vive é loucura, mas na real, loucos são eles. Uma senhora, né, ali e tal, e tudo mais. 2 bandejinhas de ovo. Quem encomendou pizza aí, gente? Pro final do culto. Hã? A batata aí, chegou, né? A batata. Gente, e aí? E aí que eu tava lá no mercado e de repente a mulher veio, catou 2 bandejas de ovo assim, e vendo a Carol com o menino ali, com criança. A mulher correu, pegou as 2 últimas bandejas de ovo, ainda olhou feio assim. Falei, vai, pague R$12 em 20 ovos mesmo. Falei, deixa, a gente desce ali no outro mercado e a gente vê se tem. Chegamos no outro mercado, paguei em 30 ovos R$7. Fique aí você com esses 40 ovos por milhão aí. Então, irmãos, protestar adianta? Não adianta. Eu, como cristão, eu devo protestar? Não, é perda de tempo. Porque a gente sabe que Deus está usando tudo isso para trabalhar no coração de alguém. Existe uma palavra que o justo não pagará com o ímpio. Não vai pagar, irmão. Não vamos pagar, não adianta. Se você está andando, se você é fiel, se você paga lá seus impostos em dia, paga suas contas em dia, embora dê uma atrasadinha, irmão, é uma coisa de louco. Você vai lá, dá justificativa, você fala, olha, apertou, eu vou dar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu dou mais um pouquinho, eu vou pagar isso aqui. E o cristão tem um perfil honesto, ele não fica aí contraindo dívida para poder empelotar a vida dos outros, não. O cristão verdadeiro, ele vai ali, compra, se o dia da adversidade vem, não vem só para você, pode ter certeza disso, vem para várias pessoas. Então você tem que depositar uma confiança tão grande no Senhor, porque você tem que gravar a seguinte expressão: eu não vivo mais segundo este mundo. Eu não vivo mais segundo este mundo, que é aquilo que Paulo falou aqui, olha, não vivam conforme este mundo. Você não vive mais segundo este mundo. Você viu quanta coisa maravilhosa está escrito em Romanos 12, para que nós possamos viver e fazer diante de coisas tão grandiosas, diante da harmonia, diante da, né, aquilo que eu falei no grupo para vocês, é isso aqui que eu aprendi, foi daqui que eu tirei para falar para vocês. Falei, irmão, se apertar para um para o outro, vamos comunicar as necessidades uns aos outros para ajudar. E se tiver, ajuda. Se não tiver, irmão, ó, eu não tenho. Se você quiser vir aqui rachar o que eu tenho aqui comigo, comer um pouquinho, vamos comer junto. E é assim que a gente vive. É assim que a gente vai caminhar. Porque nós não vivemos mais de acordo com esse mundo. O que não deve haver em nós é esse sentimento desesperador que vai acabar. Não acabou até aqui, irmão. O que vai falar para você que vai acabar?
Não vai acabar, vai permanecer, vai perdurar, vai continuar e tem que viver em paz. Ai, mas eu estou precisando disso e não vem, e não sei o que. Irmão, privações a gente passa, se não veio ainda, glorifica, agradece, porque está vindo e virá no momento certo, em nome de Jesus. Capacidade de agradecer. E aí, existe uma segunda coisa. Primeiro, então, eu não vivo mais segundo este mundo. A segunda coisa que é muito interessante está lá em Isaías 46. Abre aí sua Bíblia em Isaías 46. Isaías 46, versículo 9. Eu falei aqui, há uns dias atrás, eu falei sobre a vontade de Deus. Existe uma vontade chamada vontade decretiva. O que tiver de ser, vai ser. O que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Então, Isaías 46 e 9, Deus fala assim para o povo, através do profeta Isaías: lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Só eu posso lhes anunciar desde já o que vai acontecer no futuro. Por quê? Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Versículo 11, chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso eu farei. Ouça-me, povo teimoso, que está longe da justiça, pois estou pronto para endireitar as coisas. Não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Você pode dizer glória a Deus por isso? É assim que Deus pretende agir com o Brasil. Então, está tudo no controle dele. Deus, meu negócio está caindo. A ideia é cair mesmo. Mas não vai rachar? Não vai não, fica tranquilo. E se rachar ainda a gente fica vivo, está tranquilo. O que há de mais importante já aconteceu. Jesus venceu a cruz e nós temos a vida eterna. É tudo isso. E aí, então, tudo está no controle de Deus. A primeira coisa, então, é não andamos mais segundo este mundo. A segunda coisa que nos traz a confiança para não precisar protestar é que tudo está no controle de Deus. Ah, mas o metrô era R$3. Agora é 4. Daqui a pouco vai ser 5 ou 6 se a coisa não mudar. O que muda? Muda nada. Para nós, não muda nada. Eu até nesse exemplo, eu lembrei ali, quando eu entrei como militar ganhando R$78 de salário mínimo, tinha gente que não quis servir porque o salário mínimo fora do quartel era melhor do que esses R$70. Tinha gente que ganhava 100 e pouco de salário mínimo, no quartel o soldado ganhava R$78. Um ano ganhando isso, irmãos. Aí você vai lá, pega um VTzinho, um vale transporte, aí ia para R$260. Me ajudou a comprar uma bicicleta, foi meu primeiro patrimônio. Uma bicicletinha de mola no meio, em Y. Não dá. Amortecedor. E tome-lhe morro para subir, né? Porque é da Aeronáutica, Jardim do Vale para Aeronáutica. Aeronáutica, Serra Pelada. Serra Pelada, Jardim do Vale. Né? Haja perna. Não era à toa que eu parecia um drogado, né? Seco. Parecia um zumbi. Só osso. Walking Dead mesmo. Né? Era pesado aquela bicicleta. Nossa. De ferro. E aí? R$72. E eu me virei com R$72, irmãos. Me virei. Ah, mas naquele tempo era mais barato. É lógico. Mas se você vê a proporção, é a mesma coisa. E aí o que aconteceu? O governo Fernando Henrique e o Collor e o Tamar ficou mais de 10 anos sem reajustar salário militar. Aí o Lula veio, deu logo 30, deu mais 30, deu não sei o que. Aí a coisa começou a... Opa, agora dá para andar de moto. Dá até para casar? Casei, irmão. Ó. E aí? Comprei uma motinha abençoada depois que eu me formei cabinho. É benção. E aí, gente? Então a primeira coisa é... Por que eu não devo protestar e por que eu não devo ser esse cristão revoltado com a situação política? Primeiro, porque não vivemos mais segundo este mundo. Segundo, Deus está no controle de tudo.
Ele é o piloto. E aí? Mas pastor, está no controle. Olha, eu não sei onde Deus está com a cabeça deixar o Temer ficar lá. Amigo, não julga Deus não, porque Deus está vendo tudo, vê coisas que você não vê. Então a gente não deve julgar. Tá lá, tá bom, fica ali. Quando a gente pensar em greve, a gente só tem que pensar, peraí, deixa eu ver, como é que eu vou me adaptar com greve? Sem greve é assim, com greve é assim. É só isso. É só você começar a analisar peraí, antes eu trabalhava assim, agora eu vou ter que trabalhar assim, É se adaptar, irmãos, à situação que está vindo e confiar em Deus. Porque até o magistrado que está lá, você não tem que ter medo dele. Porque o Temer vai vir e vai capturar os crentes e tudo. Vai nada, ele foi lá numa igreja, já um casamento essa semana, até diz que ele é um iluminado de Deus. Amém. Eu concordo, segundo o que está em Romanos, é mesmo, está ali, né? Ele faz o que Deus quer que ele faça, né? A gente podia ter algo melhor, se a nação fosse melhor, né? Mas e aí? Não devemos temer, mas sim respeitar. Saber Deus, amém, quem está lá, quem sai, quem entra, é o Senhor que sabe. A gente está aqui, a terra dá voltas, e a gente continua, sol, lua. E diz em próprio Isaías, se eu não me engano, que enquanto houver sol e lua, a promessa de Deus é essa, ele não, acabou, é isso, não mudo. E olha só, é impressionante porque lá em Mateus, você vai ver que Jesus, ele é inquirido pelos seus próprios, e em Mateus 22, se eu não me engano, 22, 17 ao 21, ou 27, eu fiz duas anotações aqui. Deixa eu só confirmar para você, Mateus 22. Isso mesmo, Mateus 22. Olha o que as pessoas quiseram fazer com Jesus, porque lembra que era Roma que dominava e tinha uma série de tiranos, a mesma coisa. Mateus 22:15 diz assim: então os fariseus, que eram aqueles religiosos, se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Versículo 16: enviaram alguns de seus discípulos, né, junto com os partidários de Herodes, para se encontrar com Jesus, e disseram: mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e o Senhor não demonstra favoritismo. Versículo 17. Agora, mestre, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito do seguinte: é certo pagar impostos a César ou não? Se Jesus dissesse sim, sem explicar, ele arrumava uma briga com os judeus, porque os judeus, em suma maioria, era contra aquilo. Normal. Se ele dissesse não, não é para pagar, estava ali alguns de Herodes que ia falar: subversor, está incitando o povo a parar de pagar imposto. E aí, o que Jesus faria nessa hora? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda. Essa moeda é usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e o título gravado nessa moeda? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. E a sua resposta os deixou admirados, e eles foram embora. Então olha só que coisa impressionante. O que Jesus diria diante de tudo isso? Ué, o que é deles? Dê o que é deles. E o que é de Deus? Dê a Deus o que é de Deus, acabou. Dê a cada um o que é de cada um. Aqui, subliminarmente, Deus está dizendo: ei, amigo, paga esse imposto aí porque é deles. Eles criaram esse imposto, é deles. Eles criaram até o dinheiro que você está na mão, dê a eles. E é assim. Então, o que acontece? Eu tenho que ter um senso cívico. Eu estou aqui, eu tenho que pagar meus impostos, tenho que pagar a luz que eu uso, a rua que eu uso, né, o sapato e por aí vai. As empresas têm que pagar o solo sobre o qual estão instaladas. E acabou. Mas e aí? Jesus entrou em conflito? Não. Jesus protestou? Não. Ele foi protestante? Não. Não foi.
E aí, olha só, vemos também se cumprir a verdade, né? Por quê? Jesus depois foi protegido pelos magistrados. Você vê ele diante de Pilatos, você vê ele diante de Herodes. Ele disse, não tem nada a ver com esse homem é inocente. Jesus não foi morto por magistrados, Jesus foi morto por religiosos. Foi a religião que matou Jesus. Se você analisar politicamente, foram os religiosos que mataram Jesus. Era um plano divino. Mas o que matou, o meio que se propagou foi a religião. A religião mata tanto, irmãos, que matou até Jesus. Seguindo o plano divino, sim. Mas você vê como a religião é destruidora. Se existe uma religião, irmão, ela é o próprio Jesus, que é o único capaz de ligar-nos a Deus através do seu sangue vertido. Aleluia. Ele é a verdadeira religião. Olha só. Uma coisa que eu anotei aqui que é interessante também é que os momentos em que um país começou a caçada a cristãos nunca foi uma questão de Estado. Foi quando a religião tomou o poder e tirou o direito de liberdade de expressão de outras religiões. Portanto, a gente não deve confundir uma insatisfação política ou descontentamento com o partido A ou B com o que Jesus faria em seu lugar. Eu não gosto do jeito que o Temer governa. Eu também não governaria assim, irmão. Eu tenho certeza. Mas quem sou eu? Eu não sei nem o que acontece lá, irmãos. A gente está muito longe para saber qualquer coisa. Cabe a mim só ficar olhando os sinais. O que Jesus disse mesmo? Jesus disse, quando ele estava ali reunido com os discípulos, ele falou, olha só para essa árvore. Quando começa a chegar o inverno, o que acontece com ela? Quando está se aproximando o verão, quando está se aproximando a primavera, então olhe essa árvore. Estejam atentos aos sinais. Estejam atentos àquilo que realmente está por trás de simplesmente tudo que está acontecendo. O que será que está acontecendo diante de tudo isso? Peraí, eu acho que é um momento para a gente orar mais, talvez. Então, o que devemos fazer? A maior arma do cristão é orar. Você viu o que Paulo falou lá em Romanos 12, Romanos 13? Orem. Orem mais. E aí, quando eu tiver acabado de orar, ore mais ainda. Ora mais ainda, irmãos. É só orar ainda um pouco mais. Você não tem orado não, irmão? Batendo uma tecla aqui que faz tempo que eu não bato, é bom para aqueles que não têm fazer. Você não tem caderno de oração? Você não periodicamente faz umas orações anotadas ali, guarda naquele caderno? Não estou falando para anotar toda a oração que você faz não, mas umas orações periódicas, aquela oração X que você ora por algumas coisas decisivas e coloca naquele caderno e fala, Senhor, vou entregar aqui, vou esperar o tempo certo, e depois você volta para ler o que você pediu e vê que Deus cumpriu na sua vida. Você ainda não tem caderno de oração? Tenha, irmão, caderno de oração. Porque você tem hora que pede umas coisas, eu mesmo, caderno de oração, irmão, já pedi cada coisa medíocre no meu caderno de oração. Que eu olhei aquilo e falei, nossa, velho, ainda bem que Deus não atendeu. E já tiveram coisas que eu pedi e aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas. Então é importante você ter um caderno de oração. Porque lembra, olha que interessante. Lá, se eu não me engano, Ana mesmo, né? Acho que foi Ana. Que chega lá, o profeta Samuel, que tá bêbado, não sei o quê. Olha, o dia que o Senhor se lembrar de ti. Aí diz a palavra que o Senhor se lembrou de Ana. Opa, peraí, lembrou? Lembrou é porque, peraí, eu estava fazendo outras coisas aqui. Tem isso aqui também para fazer. Escreva suas orações para que você mesmo se lembre. E lembre de falar, Senhor, vai acontecer? É para acontecer ou não é para acontecer? Ou tem coisa melhor para acontecer? Tenha um caderno de oração, irmão, porque daí você vai aprender a orar mais, viu? E mais focado. Porque teve uma época, irmão, que eu vou falar para você, tinha um dia que eu pedi assim, Senhor, dá limão. No outro dia, dá limão não, dá chuchu. Limão não precisa dar não precisa dar o limão não. Pode dar chuchu mesmo, tá bom. A gente muda de opinião de uma hora para outra assim, às vezes se a gente não anota, irmão, a gente faz besteira. Então, ore. Aí vem a palavra básica, né, dessa pregação. Pague seus impostos. Seja honesto. Trabalhe e viva com simplicidade de coração. E eu tenho completa certeza que tudo irá
bem, pois o Deus que você está servindo e buscando é o dono de tudo. É assim. Por isso que eu perguntei para vocês, faltou gasolina no carro de vocês? Não faltou. Deu uma birra no carro semana passada, eu vim para a igreja, lutei e tal, não sei o que, de repente ele entrou na reserva e falou, daqui para frente eu não vou descer mais não. O ponteiro vai ficar aqui. E ficou, irmão. Ficou. O ponteiro ficou lá. Tudo bem que a gente andou na banguela, né? Ficou andando na banguela. Mas é sabedoria, irmão. É questão de sabedoria. Você tem que começar a entender. E aquilo que eu falei, uma das coisas que a gente começou a enxergar muito nesse período de privação, porque eu não vou falar de greve, eu vou falar de privações. Essa é a palavra. Passamos um momento de privação. Você reparou que a gente, com tão muito menos, seria possível a gente viver? Que seria possível a gente viver com menos até do que às vezes a gente esbanja? Eu estava vendo, a Carol compartilhou um vídeo lá, um texto, que ela achou interessante, um pouco forte, né? A pessoa que escreveu umas palavras um pouco fortes, assim, mas eu achei interessante. Que um trecho daquele texto diz assim, sobre a questão de uma Coca-Cola. Uma coisa simples, né? Uma coisa que pra gente hoje, né, Renan? Delícia de Deus, né? Coisa simples. É de Deus. Eu aprendi a gostar de Pepsi porque Coca-Cola era caro, sabe, irmãos? Então, Pepsi era mais barato, então aprendi a gostar mais de Pepsi. Pode ser. Guerra de marketing gera esses jargões. E aí o que acontece? A pessoa lá que escreveu o vídeo falando que, poxa, quando você quebrava uma garrafa de vidro de Coca-Cola, Jesus Cristo, era igual morreu um ente querido, cobre de pano preto. Uma família de 4 pessoas tomava uma Coca-Cola de 1 litro 4 dias, irmãos. 3, 4 dias, né? Sem gás mesmo, mas era Coca-Cola, né? A pessoa sabia que aquilo era uma bebida, né, especial. Leite moça, né? Tinha mais no copo do outro, é. Minha mãe disse que, né, mistura na casa da minha avó era assim, tinha que ficar de olho, senão ficava brincando de pegar do outro, né? Diz que ameaçava brincadeira de querer pegar mistura, essas coisas. Não, era diferente. Era diferente, né? Comprava carne, colocava na gordura É. e Durava. Entendeu? Então era assim, era, né? E era satisfeito, né, irmãos? Às vezes a gente, vamos lá, quantos de nós pede lá umas 3 pizzas, aí sobra, às vezes sobra tanto, só para outro dia, só para outro, daqui a pouco vai pro lixo. E a gente não tá nem aí, Mas acho que né? São momentos, acho que né? a gente não via quando eu era criança, não tinha TV para mostrar e Justamente. agora, quanto mais tem, Justamente. mais você quer. É. Em E casa, uma quando ganância, tinha né? goiabada, era só quando o Joãozinho pagava a caderneta, né? Olha aí, ó. A gente ficava todo feliz. Joãozinho recebia, pagava a caderneta do armazém. Olha aí. Ganhava de brinde uma lata de goiabada. Uma lata de goiabada. Olha, irmãos, que benção, hein? Era lata. Olha só. Eu lembro quando eu era menor, né? Em casa, a gente também nunca teve muito assim. Aí eu gostava muito quando comprava uma lata de goiabada e um negócio de creme de leite. Não, de creme de leite. Bater goiabada com creme de leite, né, vai? Ah, meu Deus do céu. Era a sobremesa chique. Ficava, né? Aquele creme rosé. Ficava chique. Agora a gente tem acesso a muita informação. É. Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito com o que tem. Eu creme de leite, aí não gosto. Eu não gosto de creme. Ah. Eu não tomo Italac, eu só tomo creme de leite Nestlé. Piracanjuba. Então, irmãos, está vendo? Vocês estão vendo como o lance não é o mundo, aliás, é o mundo porque é a massa humana, né? Mas eu estou falando que o lance é muito mais a gente. É o que a gente aceita, o que a gente não aceita. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, e essa palavra hoje, né, nessa forma até mesmo descontraída de falar, eu quero hoje deixar muito claro, eu quero reforçar isso no coração de vocês, que a partir de meia-noite, a partir de amanhã, o que vir a acontecer, o que quer que aconteça, eu já tenho dito isso, algumas pessoas ouviram as minhas pregações desde 2015, e desde 2015 eu estou dizendo, o Brasil vai entrar numa guerra civil, tô ou não tô?
E vai começar pelo Rio. Qual foi o primeiro estado que a bomba explodiu, que foi acionado os militares, está na rua? O Rio. Tá? Então, eu acredito que ainda vai dar muito chabu isso aí. Eu acredito. Tá rolando muita coisa pela internet. Uma briga de informações. A briga hoje em dia, assim como no exterior, no mundo em geral, é de informação. São as ideias que brigam, né, Pedro? E não os seres humanos. Uma velha frase de Facebook, MSN, não é MSN, o Pedro escreveu isso. E eu nunca mais esqueci. Não são os homens que brigam, mas sim as suas ideias. E as ideias estão brigando lá. Então, independente, irmão, do que aconteça, a gente tem, então, 3 coisas a entender. Não andamos mais segundo o mundo. Deus está no controle de tudo. E Deus está agindo. Ele está agindo. E a gente lembra de todas aquelas informações, que o justo não pagará com o ímpio, e a gente segue a nossa vida. Amanhã, como é que eu vou para o trabalho? Irmão, acorda amanhã e você vai ver, vai ter uma solução. O que eu preciso comer alguma coisa, vai, irmão, come, não desperdiça, faça com simplicidade, use a sabedoria. Né? Se você vai ver que vai vir demais e vai ter que sobrar, pode dividir comigo, não tem problema. Eu estou aceitando doações de bolos, de salgadinhos, não ligo, né? Está acontecendo, pastor. Então, pode mandar lá em casa, não ligo, mande. Mas se estiver sobrando batata, chuchu, também pode mandar, não tem problema, eu gosto também, a gente lá em casa gosta de legumes. Então eu estou aqui para trazer palavras de ânimo para a vida de vocês. Essa é a verdade. Esse é o nosso objetivo, nós nos animarmos, independente do que aconteça a partir de amanhã, é estarmos animados e cuidarmos primeiro dos nossos. Vamos cuidar, num momento de privação não tem como eu abraçar o mundo. Vai passar na porta um monte de gente batendo e querendo tudo, se a gente for dar para qualquer um, a gente falta para os nossos. Então a Bíblia fala para nós socorrermos os nossos e, havendo possibilidade, socorreremos mais além. Amém? Então é isso que a gente tem que entender. E que o reino de Deus esteja sobre a vida de todos nós. Fiquem em pé, irmãos. Aleluia. E não somos cristãos revoltados, não é mesmo? Revolta não vem de Deus, irmãos. No reino de Deus, pedi para Henrique. No reino de Deus, se você olhar na história, na palavra, só houve uma revolta da qual Deus não se alegrou. E foi a revolta de um ser que tentou, achou que podia fazer melhor, achou que não, peraí, está tudo errado, então eu quero fazer do meu jeito. Não, peraí, não é assim. E com isso, Deus perdeu muito. Deus perdeu, você acha que Deus não sentiu por uma divisão celestial? Deus sentiu, irmãos. Deus sentiu, Deus não se alegra. Você vê como Jesus, ele realmente reage quando fala das circunstâncias que aconteceram. Jesus não fica feliz com as coisas quando elas saem do controle ou quando algo ocorre que não deveria ocorrer. Então Jesus fica triste. Então não sejamos revoltados, sejamos gratos. O perfil do cristão não é protestar, o perfil do cristão é pacificar, orar. Porque em Mateus não está escrito bem-aventurados os revoltados, nem bem-aventurados os protestantes, mas sim os pacificadores, mas sim aqueles que confiam na providência do Senhor. Felizes aqueles que realmente confiam no Senhor Jesus de todo o seu coração. Então nós seremos plenamente abençoados. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor Jesus, aqui nós oramos a Ti hoje, Pai, pedindo a Tua bênção e o Teu Santo Espírito sobre nós. Senhor, o Senhor sabe o que nós não sabemos, vê o que não vemos, escuta o que não escutamos, está onde não estamos, Pai. E Senhor Jesus, o Senhor tem o controle de tudo. Só o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Então, Pai, hoje nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos, ó Pai, na dispensação da Tua graça. Nós confiamos na Tua presença, no Teu Santo Espírito. Nós aqui nos colocamos como servos, ó Pai. Nos colocamos aqui como pessoas que confiam no Senhor, que confiam na Sua providência, que confiam no teu agir, que confiam, ó Pai, realmente naquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nós estamos aqui hoje com o coração grato, porque mesmo diante de tantas adversidades,
Deus, não nos faltou nada. Não passamos fome, não estamos desempregados. Precisamos ir a lugares e ali estivemos, trabalhamos. O Senhor tem conduzido. Pai, nós pedimos a Ti hoje simplesmente a Tua presença, Pai. Porque Sua palavra diz que buscando em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então acrescenta-nos segundo a Sua vontade, segundo aquilo que necessitamos. Senhor, que o Senhor possa prosperar as nossas vidas, sim. Mas que tenhamos para nós e para aqueles ao qual estão conosco. Deus, em nome de Jesus, eu oro hoje, mais uma vez clamando por esse país, pedindo que o Senhor haja segundo a Tua vontade, que o Senhor dê, Senhor Jesus, amor no coração das pessoas, Senhor Jesus, que nós possamos realmente ser uma nação, mesmo tão grande, uma nação de paz, uma nação de bondade, uma nação, Senhor Jesus, em que nós estamos aqui, não preocupados só com o meu interesse particular, mas sim, Senhor, com aquilo que pode impactar na vida do próximo. Então hoje, em nome de Jesus, ó Deus, oramos uns pelos outros, oramos pelo nosso Brasil, oramos por aqueles até que se intitulam inimigos, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor faça segundo a Sua vontade, assim como queremos que nos abençoe, abençoe a eles, Senhor, que eles possam chegar a uma situação em que eles vejam que é o Senhor que está no controle, e oramos a Ti hoje em nome de Jesus. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem no instante seguinte, se aqui estaremos também não sabemos, mas confiamos tudo no Senhor. Abençoa a vida de cada irmão nosso, e Pai, que nós possamos sempre lembrar que não estamos mais segundo este mundo, lembrar que o Senhor está no controle de tudo, e lembrar, ó Pai, que o Senhor está agindo sobre a vida de cada um e sobre nossas vidas. Obrigado por cuidar tão bem de nós e das nossas famílias. Obrigado porque estamos aqui hoje reunidos. No nome de Jesus, nós Te glorificamos, Te exaltamos e Te bendizemos, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Se você crê nisso, diga eu creio. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.